começo a apresentação fazendo uma pergunta, uma reflexão para vocês. Será que hoje a gente utiliza a terra e nossos recursos naturais da melhor maneira possível? Por que eu faço essa pergunta? Na hora que a gente olha para o nosso futuro, a gente tem muitas incertezas, mas a gente tem, obviamente, muitos dados que corroboram e a gente consegue fazer diversas previsões. Uma das previsões que a gente tem, principalmente esses são dados da FAO, da ONU, é que a população nos próximos 30 anos, até 2050, vai chegar próximo de 10 bilhões de pessoas. E essa população não vai crescer tanto em países em desenvolvimento e países já desenvolvidos. A gente está falando de países e continentes como a África, que tem crescimentos cada vez maiores, que são as regiões que vão ter um acréscimo populacional muito grande, que tem taxas de crescimento vegetativo bem altas. Então, na hora que a gente olha isso, e na hora que a gente olha a idade da média de idade populacional desses locais, a gente está vendo que, na verdade, também está tendo uma mudança nesse sentido. Tem cada vez mais adultos, as pessoas estão conseguindo viver mais tempo, a média de idade dessas pessoas está ficando mais alta. Isso também eleva em muito o consumo calórico dessas pessoas. Ou seja, na hora que a gente olha todos esses fatores, existe um entendimento de que vamos ter que aumentar a produção de alimentos na faixa de 70% nos próximos 30 anos. Então, com isso, na hora que a gente pensa nesse dado, para colocar de outra forma, é como se a gente estivesse falando que nos próximos 30 anos a gente vai ter que produzir mais alimentos do que a gente produziu nos 8 mil anos anteriores a essa data. Se for pensar, é uma quantidade absurda de alimentos. Então, por isso que eu começo essa pergunta como uma reflexão e agora eu começo a trazer um pouco mais de dados para vocês entenderem por que é uma pergunta extremamente válida. Mas não é só isso. Do outro lado, na hora que a gente olha principalmente uma questão de como a gente utiliza o nosso espaço, a nossa terra, pensando que o nosso globo, a maior parte dele é água, são mares, oceanos, a gente tem uma área limitada para a gente poder produzir alimentos, seja agropecuária, seja agricultura, pecuária, outras formas que a gente possa ter. Então, com base nisso, na hora que a gente pega a gente vai descontando essas áreas que são oceanos, mares, áreas de tundra, deserto, coisas que a gente não consegue utilizar. Na hora que a gente olha a área disponível, tanto para produção como para moradia, que faz sentido, a gente está falando que hoje a gente já utiliza cerca de 50% dessa área. E pasmem, a gente está falando que desses 50%, mais ou menos 77% é pecuária extensiva. Né? Então, com base nesses dados, a gente tem que ter um entendimento de que simplesmente aumentar a área produtiva é uma coisa que provavelmente não faz sentido. Primeiro porque a gente está desmatando uma flora e fauna ali, tirando animais de origem daquele local, e para mim não é esse uso adequado para a terra. Eu gostaria que a gente tivesse o máximo possível disponível em áreas nativas ainda. Pensando nisso, a gente tem que entender se não existem outras formas ou outros problemas na cadeia também. E claro, como toda cadeia, ela tem seus problemas, suas complexidades, principalmente na parte de perdas. Se a gente olhar, esse também é um dado da ONU, hoje a gente perde cerca de 1/3 de toda a produção que a gente tem de alimentos. Esse 1/3 representa mais ou menos algo em torno de 1,3 bilhão de toneladas ano de alimentos perdidos. No mercado que eu trabalho muito mais diretamente, essas perdas, principalmente de hortaliças, frutas, verduras, elas acontecem tanto dentro da cadeia produtiva, tanto depois na cadeia de suprimento. Né? Então, eu estou falando dentro da cadeia, dentro da porteira, né, que a gente fala na fazenda, são problemas de pragas, intempéries, principalmente produção, falta de qualidade que nem consegue sair do processo, tem uma série de problemas. E depois que sai, principalmente em países como o Brasil, que a cadeia ela é um pouco, vamos chamar de rústica ainda, você tem diversos problemas de acondicionamento de produto, falta de embalagem, falta de cadeia de frio, dentre outros vários problemas que esse produto ele chega no consumo, normalmente já um pouco deteriorado, com algumas complexidades ali de ter uma qualidade mais baixa e outros pontos, que pra gente, e aí eu pergunto para vocês fazerem essa reflexão, como vocês fazem a escolha desses produtos, principalmente frutas, verduras, hortaliças, no geral, o nosso entendimento é que a gente faz esse tipo de escolha por um processo extremamente visual, principalmente para folhosas e frutas e legumes. E, obviamente, frutas e legumes a gente também, quando não é algo embalado, a gente consegue também ter o tato. Mas, no geral, é uma questão visual. Então, se é um produto que ele já chega com alguma deficiência, com algum problema, com um machucado, com uma marca de inseto, no geral, a gente acaba descartando esse produto e também, no ponto de venda, você tem uma perda gigantesca desses alimentos. Para isso, a gente tem diversas formas de como solucionar. Para mim, eu acredito que todos esses processos, seja aumentar a eficiência e a produtividade no campo, seja reduzir problemas na cadeia de suprimento,
seja a gente trazer novas formas de cultivo. A tecnologia está sempre por trás disso. E a tecnologia que vai solucionar esses problemas, que vai trazer novas possibilidades para a gente conseguir trazer esse problema para um nível muito mais comercial e a gente conseguir solucionar de maneira economicamente viável também, porque o custo desses produtos é extremamente importante. Não adianta a gente trazer uma solução totalmente diferente que não casa no mercado que ela está para um produto que, no geral, tem baixo valor agregado. Então, a gente tem que pensar muito bem como fazer isso. Algumas dessas tecnologias e técnicas de produção, como, por exemplo, as fazendas verticais, elas trazem diversas vantagens, como, por exemplo, uma produção totalmente local. Então, quando a gente está falando de fazendas verticais urbanas, isso permite que se faça uma produção totalmente urbana, num ambiente com produtividades que podem chegar até 100 vezes o metro quadrado do campo, ou seja, está tirando uma necessidade de área gigantesca. Obviamente, isso ainda tem muita coisa a se descobrir em quantidade de que tipo de produtos e variedades dá para se produzir. Hoje já tem produções mundiais de folhosas, como alface, rúcula, espinafre e outros produtos, com algumas frutas como tomate, morango, alguns outros tipos de produtos como até mesmo cogumelos. Dá para se produzir num sistema pensando principalmente que a pecuária hoje em dia ela é a maior fonte de proteína animal e mesmo na verdade os fungos não serem na verdade do mesmo filo aí, mas na verdade é um ótimo substituto para isso, né? As pessoas têm cada vez mais pensado nisso, virando flexitariano, comendo um pouco menos de carne, segunda sem carne, e muitas pessoas virando mesmo vegetarianas e veganas. Então é uma ótima fonte de proteína também. E obviamente esse sistema ele tem diversas vantagens em questão de sustentabilidade, em produção, então como economia de recursos, como água em mais de 95%, economiza de fertilizantes, elimina agrotóxicos, é um ambiente que já está dentro do local de consumo, então você elimina diversos processos e movimentações desse sistema, então você tem uma série de vantagens. E que nem eu falei, tem um leque ainda a se descobrir, a desenvolver e continuar melhorando, e obviamente isso consegue se fazer também para outros tipos, até mesmo proteína animal, não entrando em questões de direitos animais, etc., mas se tem projetos e algumas fazendas já que como se fosse um apartamento para galinhas, por exemplo, para fazer abate. Então, na verdade, o termo fazenda vertical é muito mais amplo, hoje ele é muito mais utilizado para a produção de folhosas, legumes e frutas. Mas não é só isso. A gente tem todo um outro lado de técnicas que eu acho que hoje muitos estão vendo e entendendo que existe tanto substitutos de carne, né? Então, a gente pega empresas aí que estão, na verdade, fazendo hambúrgueres, linguiça, nuggets, outras formas de trazer um sistema de carne que seja substituto, que não seja de origem animal, que é mais sustentável, que tenha um sabor, textura e outras características que sejam semelhantes. E do outro lado, na verdade, tem um processo que eu acredito que é o futuro desse tipo de alimento, que tem empresas, principalmente em Israel e alguns lugares do mundo, que estão olhando muito isso, que na verdade é o que a gente chama de cell meats. São carnes cultivadas em laboratório a partir de células animais para se substituir esse tipo de alimento de uma maneira que não tenha nenhuma parte da crueldade animal com os animais mesmo em questão de abate, etc. E na verdade a gente cultive só o que a gente vai consumir, então a gente não tem todo um descarte relacionado àquilo. É muito mais eficiente, se economiza muita água. Na verdade você não está precisando criar um animal para abater, na verdade você está criando a carne que você já vai consumir. Então tem uma série de processos que estão se desenvolvendo no mercado de tecnologia para tentar solucionar o máximo possível desse tipo de sistema. Mas também não é só isso, na verdade tem outras técnicas que são até de outras culturas que culturas ocidentais estão cada vez mais pegando, entendendo que dá para se usar de maneiras que não tem um tabu cultural tão grande, por exemplo, como a enterofagia, que é o consumo de insetos. Então, se for pensar, os grilos, eles são ótimas fontes de proteína. Mais de 65% do peso deles é proteína. E, na verdade, eles podem consumir até resíduos biológicos e outras coisas que hoje são outros problemas de outras cadeias que a gente conseguiria fazer um ciclo mais fechado. Com base nisso, tem muita gente, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que estão começando a introduzir alguns alimentos com farinha de grilo, por exemplo, como uma base proteica. Na hora que a gente pensa nisso, são formas de resolver esse problema, são formas de reduzir o consumo e as emissões de gás carbônico. Então, uma produção de grilo ela precisa de 10 vezes menos área para atingir a mesma quantidade de proteína do que uma produção pecuária bovina. Na hora que a gente olha, ela gera mais ou menos 100 vezes menos gás carbônico, gás de efeito estufa, do que a mesma quantidade de proteína gerada. Então, na verdade,
às vezes, na verdade, a gente precisa até pensar um pouco mais como que a gente está utilizando o nosso próprio alimento, se a gente está fazendo todas as escolhas corretas, se a gente não pode abrir um pouco mais o nosso leque de consumo e entender se tem coisas que geram um pouco mais de valor e são mais sustentáveis no longo prazo. Com base nisso, eu faço uma pergunta e uma reflexão final com vocês, que é: será que nós, dentro das nossas casas, primeiro, a gente já está pensando de uma maneira que a gente consiga eliminar o máximo de desperdício? Então, isso eu acho que talvez é o jeito mais rápido de se desenvolver e de gerar um pouco menos de ser um pouco mais sustentável no longo prazo, né? Então, primeiro, se a gente está usando o máximo todos os alimentos que a gente compra, se a gente não está desperdiçando nada em casa. Segundo, será que a gente compra esses alimentos da melhor maneira possível? Será que a gente não compra alimentos de uma maneira sem pensar? Será que a gente está comprando dos melhores fornecedores que têm práticas sustentáveis? Eu acho que essa é uma reflexão que todo mundo deve fazer e deve pensar. Segundo ponto, será que hoje o que a gente já se alimenta, será que a gente não consegue pensar numa uma dieta um pouco diferente? Será que a gente precisa comer carne todo dia? Isso é uma reflexão totalmente pessoal, mas que eu acredito que todos nós podemos fazer e entender que todos devemos fazer algo, principalmente pelo meio ambiente, para a gente entender como que a gente usa os recursos naturais que a gente tem hoje, pensando que a gente vai precisar de cada vez mais, eles vão ser cada vez mais preciosos e importantes na nossa vida. Então eu encerro, gostaria de agradecer, espero que tenham aprendido alguma coisa e feito um pouco mais essa reflexão. Obrigado.